na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, meus irmãos, no segundo tópico, no primeiro tópico, Jesus, ele faz milagres na natureza. No segundo, aqui no número 2 do primeiro tópico, fala que Jesus faz milagre de acordo com a necessidade da pessoa. Então diz a Bíblia que a multidão foi atrás dele, ele teve compaixão, ele teve dó daquelas pessoas que estavam doentes e famintas naquela região. Era difícil encontrar comida. Então despedir eles, talvez somente alguns deles encontrariam alguma coisa de comer, porque naquela região era difícil, teria que ir para lugares mais distantes. Mas eles estavam ali há um bom tempo ouvindo ensinamentos de Jesus e vendo os milagres. Jesus vai testar os apóstolos. Ei, vocês têm alguma... os apóstolos vão falar, tem que despedir eles para eles comprar alguma coisa para comer. Então, os apóstolos já queriam se livrar do problema. Mas Deus vai testar eles. Por que vocês não dão alguma coisa para comer eles? Jesus estava ensinando o quê? Vocês têm que ajudar o próximo, têm que amar o próximo, você tem que ajudar a suprir a necessidade do próximo. Vocês não podem dispensar eles e mandar eles embora. Vocês têm que aprender a amar e ter misericórdia, apóstolos. Deem vocês alguma coisa para eles comer. E eles falam assim, eu não sei o que fazer, nós não temos comida, nós não temos dinheiro para comprar, e aqui por perto não tem onde comprar. Mas Jesus estava fazendo um teste, só para provar o coração deles. Pelo menos eles poderiam tentar fazer alguma coisa, provando que eles queriam ajudar e suprir a necessidade dessa pessoa. Jesus então vai pegar 5 pães e 2 peixinhos e vai dar para eles. E eles vão ajudar, é claro, a distribuir isso. Ou vai passar de pessoa para pessoa, não sei. Mas vai se multiplicando, multiplicando, multiplicando. E Deus, meus irmãos, até no dia de hoje ele faz esses milagres também. Ele olha para você, ele tem compaixão, pena e dó de você, quando você é uma pessoa pobre, quando você está na miséria, quando você está em dificuldade, quando está faltando alimento. Ele vai então multiplicar na sua geladeira, na sua despensa, no seu armário, a farinha na panela, o azeite na botija, os pães e os peixes. Ele vai fazer um milagre na nossa vida dessa maneira, para suprir a nossa necessidade. Louvado seja Deus. E o que vai acontecer? A multiplicação vai ser tanta que vai sobrar. Então o pão lá, o pão não é igual aos pães de hoje. Ficava um pão ali com farinha, água, uma coisa bem simples, achatado, e a pessoa tinha que comer muito para encher a barriga. Então, com certeza, cada pessoa comeu mais do que um pão. Esses cestos, meus irmãos, esses 12 cestos, eram cestos pequenos, que dava para carregar nas costas. Então, na lei judaica, não poderia ter desperdício, porque para eles o pão era algo sagrado, era algo da providência de Deus o pão. Então, recolhe os pedaços, recolhe os pães que sobraram e guarda no cesto. E isso nós já aprendemos com Jesus, que a gente não deve desperdiçar comida. A gente tem que guardar na geladeira para a próxima refeição, mas não devemos desperdiçar. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que Jesus deu graças. E nós devemos orar e dar graças por cada refeição, reconhecendo que é Deus que tem providenciado o nosso alimento. Grande Deus, louvado seja Deus. Então aqui foi a primeira multiplicação dos pães, meus irmãos. E era 5.000 homens, fora mulheres e crianças, porque naquela época as crianças não poderiam comer publicamente junto com os homens, tinha que ser separado. Então foi muito mais do que 5.000, muito mais. Louvado seja Deus. E a segunda, esse texto tem também em Marcos capítulo 6, versículo 30 a 44, Lucas capítulo 9, do versículo 10 a 17, em João capítulo 6, versículo 1, do versículo 1 ao 15. Então tem nos 4 evangelhos. Aí tem a segunda multiplicação, que está em Mateus capítulo 15, do versículo 29 ao 39, e está em Marcos capítulo 8, do versículo 1 ao 10. Na segunda multiplicação diz assim: Jesus saiu dali e foi para a beira do mar na Galileia. Depois subiu ao monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhes os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros. E os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo. E louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenham compaixão dessa multidão,
Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer, desmaiar no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos entregou à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Então, mais uma vez, foi 4.000 homens, mas fora mulheres e crianças, foi muito mais. Região deserta, vai mandar embora. Onde que eles vão encontrar comida? Onde eles vão comprar? Se é região deserta. Filipe era daquela região. Então Jesus vai perguntar para Filipe. E Filipe vai falar: a gente vai precisar de muito dinheiro para comprar isso aí. Agora André, irmão de Pedro, vai dizer: não, nós temos aqui alguns pães e alguns peixinhos. Então André já fez melhor do que Filipe. Porque Filipe vai falar: ó, nós precisaríamos de muito dinheiro para comprar isso aí. Então ele só acrescentou o problema. Agora André já vai trazer talvez uma solução para o problema. Aqui tem alguns pães e alguns peixinhos. Então Felipe foi reprovado por Jesus e André foi aprovado. Grande Deus. 3 dias sem comer. Louvado seja Deus. E Jesus vai alimentar. Então ele vai vencer as leis da matemática. Então, nesse primeiro tópico, os diversos milagres de Jesus. No primeiro, Jesus opera milagres na natureza e ele supera as leis da química. No item B, ele acalma a tempestade e supera as leis da física, né? No número 2, ele faz milagres de acordo com a necessidade das pessoas. E ele vai além da lei da matemática. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Amém. E aqui então nós vamos encerrar